No céu escuro e gelado de janeiro da pequena cidade de Kamensko-Uralsk, no sul da região de Sverdlovsk, e em outras cidades do país, sob o brilho dos fogos de artifício de Ano Novo, as pessoas dançavam, cantavam, serviam champanhe e se parabenizavam pela chegada de 1993. Alguns estavam sentados à mesa barulhenta com a família, outros comemoravam o feriado no trabalho e outros ainda se divertiam na casa de amigos. O mundo celebrava a chegada do Ano Novo. Todos acreditavam que ele seria melhor do que o anterior. Mas atrás das portas fechadas do apartamento número 6, no prédio de 3 andares da rua 2ª Rabochaya, número 15, reinava o silêncio. 7 corpos sem vida estavam espalhados pelos cômodos do pequeno apartamento. Para eles, o ano seguinte nunca chegou. Os Ivanov de Kamensk-Uralsk eram uma família comum, o casal Lyudmila e Vladimir e seus 2 filhos. Pessoas alegres, comunicativas e trabalhadoras. Ambos nasceram e cresceram por aqui, se apaixonaram ainda na escola. Depois, Vladimir foi para o exército e Lyudmila o esperou fielmente. Ao voltar, ele imediatamente a pediu em casamento e ela aceitou com alegria. Começaram a morar juntos com os pais dele em uma pequena casa particular no bairro Silikatny. Logo vieram as crianças, os pequenos Svetlana e Andrei, espertos e bonitos, como costumam ser as crianças nascidas do amor e da harmonia. Vladimir trabalhava como motorista em uma frota de veículos. Começou com um caminhão ZL, mas era muito respeitado por seu caráter responsável e tranquilo. E reconhecendo sua dedicação e flexibilidade, o chefe lhe ofereceu um emprego como motorista de ônibus. Volodya aceitou com alegria. O salário aumentou, o que foi muito conveniente para a jovem família. Lyudmila, uma moça animada e sorridente, formou-se no curso técnico de comércio em Sverdlovsk e trabalhava como vendedora em uma mercearia local. Ela se dava muito bem com a equipe, sempre se relacionava bem, era confiável e amigável. Nunca enganava os clientes no peso, e de uma simples vendedora logo foi promovida a chefe de departamento. O faturamento cresceu de imediato e o diretor, reconhecendo o empenho da funcionária, comumente lhe dava bônus. Sveta e Andrei foram para a escola, estudavam bem e participavam de clubes de modelagem e costura. A mais velha, Sveta, ajudava o irmão nos estudos e ambos nunca fugiam das tarefas domésticas. Na família sempre reinavam conforto e compreensão mútua. A vida ficou ainda melhor quando chegou a vez deles e eles receberam um apartamento de 2 quartos em um prédio novo. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, famílias com filhos ganhavam apartamentos confortáveis de graça, mas era necessário aguardar na fila por uma moradia. Vladimir gostava de sonhar em economizar para comprar um carro e levar a família aos resorts. Lyudmila olhava carinhosamente para o marido e escondia os olhos felizes, alegrando-se com sua habilidade de cuidar da casa e sua economia. Apesar de quererem apenas um Zaporozhets, o carro mais barato da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a ideia de ter seu próprio veículo os deixava extremamente felizes. Só não vá ficar sumido na garagem como alguns homens, dizia ela com uma falsa severidade, e juntos caíam na gargalhada. Na época soviética, comprar um carro novo não era uma tarefa fácil. Não bastava juntar o dinheiro necessário, era preciso também enfrentar a fila de outros interessados. As pessoas às vezes esperavam anos pelo carro dos sonhos, mas os da família feliz, como de muitos outros, não se realizariam. O difícil período de mudanças, após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ensinou as pessoas a se adaptarem a quaisquer condições de vida, mesmo as mais difíceis, e apesar de tudo, a não perder a fé em dias melhores. Os turbulentos anos 90 fizeram muitos abandonarem seus grandiosos planos do passado e suas economias. Para os Ivanov, só deu para comprar um bom conjunto de móveis. Aqui está para você, papai. Vova e o carro, dizia Lyudmila brincando. O marido não se ofendia, apenas sorria sem jeito e a abraçava, sussurrando que ainda teriam tudo o que quisessem. E de fato, adaptando-se à nova realidade, eles viviam muito bem. O chefe de Vladimir frequentemente lhe atribuía trabalhos de transporte de pessoas para o centro regional e retorno. A renda extra era essencial, pois o salário atrasava. Lyudmila podia pegar mantimentos no mercado para pagar depois quando recebesse. Era assim que sobreviviam. Foi justamente nessa época que o governo emitiu vouchers, títulos que davam direito a uma parte da antiga propriedade socialista.
O valor nominal de cada um era de 10 mil rublos. Eles eram distribuídos um por pessoa, mas as pessoas comuns não entendiam nada sobre esses títulos. Além disso, os preços subiam tão rápido que logo um voucher só dava para comprar 3 garrafas de vodka. E olhe lá, se tivesse sorte. Lyudmila, que sempre trabalhou no comércio, rapidamente percebeu que podia trocar os vouchers por comida ou bebida da loja pelo valor do seu salário. Vamos comprar muitos e muitos vouchers, vender eles em Ekaterimburgo por um preço mais alto e comprar minha loja de volta ou pelo menos um quiosque de alimentos, assim vou trabalhar para mim mesmo. Ela compartilhava seus sonhos com Galina, esposa do primo de Vladimir, mas seus sonhos, assim como aconteceu com o carro, não estavam destinados a se realizar. Os Ivanov decidiram comemorar o Ano Novo de 1993 em casa, porque ficariam entediados só os 4 com as crianças. Vamos convidar seu irmão e a esposa dele, sugeriu Lyudmila. Eles já combinaram de comemorar com os amigos que eu convidei recentemente, respondeu Volodya. Então vamos ligar para os Gelev. Eles não vêm à terra natal há muito tempo, que venham nos visitar, insistiu ela. Então que tragam também o Sergei Verzakov. Faz 1 século que não o vejo, desde que ele se tornou diretor do internato, concordou Volodya. Eles eram amigos dos Gelev, Svetlana e Viktor há muito tempo. Svetlana e Lyudmila eram amigas de infância, nasceram e cresceram juntas. Depois, o destino levou Svetlana para Perm, onde ela conheceu seu futuro marido, que era 15 anos mais novo que ela. Mas a família era exemplar, eles frequentemente ligavam para os Ivanov, mantinham uma relação amigável e vinham visitá-los. Sergei Verzakov era um velho amigo de Vladimir que tinha ido para Perm ainda na época soviética por meio de distribuição de trabalho. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a universidade, os formandos eram encaminhados para empregos em outros distritos ou regiões. Ele trabalhava como diretor de uma escola-internato na vila de Bryukovo. Apesar da distância que os separava, os amigos mantinham contato. Os Ivanov sempre gostaram de companhias barulhentas e animadas e nenhuma celebração passava sem parentes e inúmeros amigos. Lyudmila cozinhava muito bem e sempre foi uma anfitriã acolhedora. Embora isso não contribuísse para a boa forma, os convidados elogiavam seus quitutes sem parar e pediam as receitas dos pratos. Naquela época, sem internet, as obras-primas culinárias eram passadas de dona de casa para dona de casa oralmente. Assim, por exemplo, ficaram populares a salada arenque sob o casaco e a adorada Olivier. Depois de ligarem para os amigos, eles combinaram de encontrá-los na estação ferroviária de Kamensk-Uralsk. Ela ficava a apenas 1 quilômetro da casa dos Ivanov. De Perm, eles vão de trem até Ekaterimburgo, e lá vão esperar o trem suburbano. E até nós, tagarelava a esposa, antecipando longas conversas à mesa festiva e um animado feriado de Ano Novo. Eles não viam os amigos de Perm fazia tempo, e ela estava ansiosa para contar suas novidades e ouvir histórias sobre a vida dos velhos amigos. O trem estava atrasado, os Ivanov estavam visivelmente nervosos, afinal faltavam apenas 40 minutos para o Ano Novo. De repente, e se ela se atrasar? Então vamos passar o Ano Novo na estação, pensava ela, tensa, olhando atentamente para a faixa escura dos trilhos. Finalmente, 2 olhos amarelo-vivos apareceram e Lyudmila suspirou aliviada. Havia poucos esperando, todos conhecidos do assentamento de silicato deles. O trem que parou era o último deste ano. O casal olhava atentamente pelas janelas que passavam lentamente. Finalmente o trem parou. Dos portões que se abriram, junto com o vapor quente, saíam passageiros atrasados. Finalmente! Exclamou Lyudmila com alegria quando os convidados de Perm se aproximaram deles, apressados e discutindo algo enquanto caminhavam. Depois de abraçá-los e cumprimentá-los com beijos, Vladimir percebeu que, um pouco mais afastado, estava outro convidado inesperado. Um jovem alto, bem vestido, parecia pedir desculpas com sua postura por ter aparecido no encontro de velhos amigos. Geliova, segurando Lyudmila pelo braço, a levou para o lado e começou a lhe explicar alguma coisa. Lyudmila, enquanto ouvia, olhava para o rapaz desconhecido com uma compaixão indisfarçável. No final da conversa, ela assentiu para Geliova com atenção. Após alguns minutos, elas se uniram aos demais. Após uma breve conversa, o marido de Lyudmila olhou para ela com aprovação e sorriu amigavelmente para o desconhecido. Ele, mais confiante, aproximou-se do grupo. Eles se apresentaram, apertaram as mãos com firmeza e todos juntos, rindo, seguiram rapidamente para a casa dos Ivanov.
Realmente não dava para abandonar o rapaz na estação, pois ele não tinha para onde ir. A mesa em casa estava posta e havia espaço para todos dormirem. Faltavam apenas 25 minutos para a meia-noite. Provavelmente o feriado mais amado no espaço pós-soviético é o Ano Novo. Nesta noite, os adultos ficam parecidos com crianças, felizes e alegres. Eles riem, fazem piadas, acendem velas de bengala e ficam muito felizes com a visita das crianças, do Ded Moroz e da Snegurotka. Em todos os lugares ouvem-se brindes e o tilintar das taças. E depois da badalada do relógio, as crianças correm para soltar os fogos de artifício e logo atrás, sem pressa e com as faces coradas pelo champanhe, saem os pais. No pátio do prédio número 12 da rua 2ª Rabochaia, tudo estava igual, mas entre os moradores na rua não se via os Ivanov. Lyudmila preparou tanta comida gostosa que ninguém quer sair da mesa, brincam os vizinhos. E ao olhar para as janelas iluminadas do apartamento deles, logo esquecem disso. Apressando-se para a árvore de Natal da cidade, que se ergue orgulhosamente em frente à administração de Kamensky-Uralsky. Afinal, é Ano Novo. A noite festiva passou de forma barulhenta e alegre. Caía uma neve leve e fofa. As estrelas brilhavam intensamente, como se comemorassem junto com as pessoas. De vez em quando, fogos de artifício subiam ao céu. Grupos despreocupados passeavam pelas ruas, parabenizando sinceramente todos que encontravam pelo feriado. Atrás das portas dos apartamentos, música e risadas ecoavam até o amanhecer. Só ao amanhecer, a cidade mergulhou em um sono doce, daquele tipo que só acontece depois de uma alegria coletiva desenfreada. No dia seguinte, Vladimir não saiu para o turno. Isso nunca tinha acontecido antes. Mesmo quando indisposto, ele avisava com antecedência. O carro de plantão, que chega cedo de manhã para buscar os motoristas para o turno, foi embora sem esperar por ele. Depois do meio-dia, o chefe da frota de ônibus, Viktor Vodolazov, foi até a casa dele, subiu até o andar deles, tocou a campainha por muito tempo, mas ninguém atendeu, embora da rua desse para ver que a luz do quarto estava acesa. Naquele instante pensei, será que saíram e esqueceram a luz acesa? Antes, Volodya nunca desaparecia de forma tão estranha. Decidi que quando Volodya aparecesse, eu daria uma bronca nele, lembra Viktor. Uma vez, chateado, ele foi embora, e a Lyudmila estava de folga até o dia 3 de janeiro, então ninguém sentiu falta dela. 5 de janeiro, um cheiro estranho e enjoativo apareceu no prédio. Os moradores preocupados subiram até o 2º andar. O cheiro vinha do apartamento dos Ivanov, mas eles continuavam sem abrir a porta. Havia um silêncio sepulcral no apartamento, e a luz do quarto continuava acesa. A perplexidade se transformou em preocupação. Lembra a vizinha dos Ivanov, Galina Nikolaevna. O marido da amiga encostou uma escada na janela deles e subiu. Quando olhou para dentro, imediatamente recuou, quase caindo. Ele se virou para nós com o rosto pálido e assustado e disse que todos eles estavam deitados no chão. A equipe chegou rápido. Subiram pelo balcão usando a escada. A porta da varanda estava um pouco aberta e um cheiro adocicado e desagradável atingiu imediatamente o nariz. Os policiais, cientes do significado, se prepararam para o pior, mal se contendo. Depois de controlar o enjoo, eles entraram. Uma cena horrível os esperava no apartamento. Entre cadeiras viradas e louça espalhada, em poças de sangue seco, estavam os corpos dos donos do apartamento e seus convidados, ao todo 7 pessoas. O que chocou até mesmo os policiais experientes foi que todos eles, até mesmo as crianças, foram brutalmente espancados até a morte com um objeto pesado e contundente, provavelmente um martelo. Vladimir estava irreconhecível, a cabeça havia sido tão desfigurada pelos golpes que não restou nenhum lugar intacto. Os corpos dos Gelev, com os crânios esmagados, foram encontrados debaixo das camas. Eles receberam vários golpes enquanto dormiam e depois foram jogados no chão. Sergei Verzakov foi visto em seguida. O corpo dele estava em outro cômodo. Havia feridas horríveis em sua cabeça. De acordo com os vizinhos, mais 2 crianças estariam no apartamento. Os policiais ainda tinham esperança de que as crianças tivessem sobrevivido por um milagre. Sveta, que tinha 13 anos, e Andrei, que tinha 12, tentaram se esconder no banheiro, mas isso não os salvou. Com eles agiram da mesma forma, com frieza e crueldade. Mas que tipo de monstro ou monstros poderiam ter feito algo assim? E principalmente porque a notícia sobre o massacre monstruoso se espalhou pela cidade em um instante.
Os detalhes horríveis eram contados uns aos outros, olhando ao redor, como se os criminosos pudessem estar por perto ouvindo. As pessoas não conseguiam crer que a família unida tinha acabado. Conhecidos e colegas de trabalho choravam, arrecadavam dinheiro para o funeral, e ninguém conseguia entender uma coisa. Por quê? Leonid Semyonovich é primo de Vladimir. A última vez que vi Volodya foi quando ele estava com pressa para ir à loja comprar maçãs para a mesa de festa, a pedido da esposa. Ele repetiu seu convite para nós. Nos cumprimentamos e nos despedimos, como acabou sendo para sempre. Nem Volodya, nem Lyudmila fizeram mal a ninguém em toda a sua vida. Ambos são pessoas muito bondosas e abertas, e filhos de pais assim só podem sonhar, trabalhadores, carinhosos, ótimos ajudantes em casa. De Sverdlovsk chegou um grupo de investigação operacional, liderado pelo chefe do Ministério do Interior de Kamensk-Uralsk, Vladislav Ignatov, e imediatamente começaram a trabalhar. A porta do apartamento dos Ivanov estava trancada por dentro, não havia sinais de arrombamento. Isso significa que os próprios donos deixaram os criminosos entrarem e os conheciam. Alguém claramente desejava o mal para essa família. Começou o trabalho de busca por possíveis inimigos e pessoas mal intencionadas. Enquanto isso, os patologistas descobriram que no sangue das vítimas adultas havia não só álcool, mas também uma substância psicotrópica potente, presumivelmente um sonífero. O marido de Lyudmila não bebeu naquela noite, por isso poderia ter resistido, mas obviamente ele não esperava o ataque e não teve tempo de se defender. Os outros convidados dormiam profundamente e só acordavam com o golpe do martelo quando já não podiam resistir ou gritar devido aos ferimentos. Os vizinhos e parentes entrevistados falaram sobre as vítimas, só coisas boas. Uma família trabalhadora e unida, que nunca atrapalhou ninguém, comunicativos e gentis, sempre prontos para ajudar, eles de jeito nenhum poderiam ter se tornado vítimas de alguma vingança. Será que os Ivanov e seus convidados poderiam ter morrido em um ataque de bandidos? Eles tinham dívidas? A essa pergunta, os investigadores e o irmão de Vladimir, Leonid, responderam. Eles não tinham nenhum contato com bandidos locais e não deviam nada a ninguém. Viviam com modéstia e honestidade. E na loja da Liuda, tudo era limpo e transparente. Eles não vendiam produtos proibidos nem falsificados. Com certeza não tinham ligação com o crime. Ambos eram cumpridores da lei e não se envolviam em aventuras. A versão da investigação sobre o roubo tornou-se a principal. Afinal, todos os objetos de valor e dinheiro desapareceram do apartamento. Os vouchers que Lyudmila guardou por muito tempo também sumiram. E então, alguém dos conhecidos lembrou que viu os Ivanov na noite de Ano Novo. Eles estavam recebendo convidados da estação de trem e ao voltarem passaram por ali. Ele se lembrou exatamente dos convidados. Eram 4, 3 homens e uma mulher. No escuro era difícil distinguir a aparência dos visitantes. Só ficou na memória que um dos homens era alto. Antes, a testemunha ocasional nunca tinha visto ele por aqui. Os investigadores precisavam descobrir de onde veio esse homem e para onde ele desapareceu, posteriormente. A identidade dele poderia lançar luz sobre o crime. Talvez ele seja o próprio criminoso que tirou a vida dos Ivanov e dos amigos. Era crucial para os detetives localizar os passageiros do trem elétrico que transportou os convidados. Nos jornais e na televisão apareceram anúncios pedindo para que os companheiros de viagem que estavam no trem elétrico no dia 31 de dezembro junto com as vítimas entrassem em contato. As pessoas foram encontradas e descreveram a aparência e algumas características de seus companheiros de viagem. A investigação supõe que havia mais alguém viajando junto com as vítimas, alguém que esteve em contato com elas por um tempo considerável. Foi o que contou ao operário de Kamensk, em janeiro de 1994, o chefe do Departamento Municipal de Assuntos Internos, Vladislav Ignatov. No trem elétrico, junto com os Gelev, viajava um homem esguio, com idade entre 23 e 27 anos, com cerca de 180 centímetros de altura. Ele usava um casaco de pele curtida marrom com gola de pele preta do tipo caracol e um chapéu de pele semelhante à de nutria. No trem elétrico, ele conversava muito ativamente com os Gelev e com Verzakov. Também foi constatado que, durante a celebração do Ano Novo no apartamento dos Ivanov, ocorreram alguns conflitos. Os moradores do apartamento saíram várias vezes para o corredor, esclareceu Vladislav Ignatov.
Presumivelmente, o ladrão ou os ladrões saíram do apartamento de manhã cedo pela varanda e poderiam ter deixado o vilarejo por qualquer meio de transporte. Todas as impressões digitais no apartamento pertenciam aos Ivanov ou aos seus convidados, exceto por uma impressão digital do criminoso. Era essa que a investigação precisava encontrar. Foi feito um retrato falado do forasteiro e enviadas orientações para todas as delegacias de polícia. O Ministério do Interior das duas regiões, Sverdlovsk e Perm, estava verificando todos os ladrões reincidentes que pudessem de alguma forma estar ligados ao crime monstruoso. As perguntas feitas aos parentes e amigos de Perm, Diaghilev e Verstakov mostraram que eles não tinham tal conhecido e que ele não poderia ter vindo de Perm junto com eles. A investigação determinou. O conhecimento aconteceu durante uma conexão em alguma estação em Ekaterimburgo. O trem elétrico para Kamensk-Uralsk demorou a chegar, então eles tiveram que esperar muito tempo, e a conversa ajudou a passar o tempo. Mas como encontrar testemunhas? A estação de uma grande cidade é cheia de centenas de pessoas, que se encontram brevemente e depois seguem para diferentes destinos. Procurar testemunhas em um lugar assim é simplesmente inútil, e naquela época ainda não havia câmeras de vigilância. Só uma coisa está clara: o criminoso ganhou a confiança de pessoas simples e bondosas. E eles não recusaram o pedido e o convidaram para ir juntos celebrar o Ano Novo. Todos na região sabiam da hospitalidade dos Ivanov. Ao acolherem o futuro criminoso, eles assim assinaram sua própria sentença de morte. Às vezes, a bondade demonstrada a pessoas desconhecidas se transforma em um grande mal. A investigação chegou a um beco sem saída. Nenhum dos suspeitos poderia ter cometido esse crime. As joias roubadas dos Ivanov não apareceram nem nas casas de penhores, nem com conhecidos receptadores particulares. As impressões digitais do desconhecido não correspondiam a nenhum dos crimes conhecidos pela polícia. Não havia nenhuma pista para agarrar e continuar a investigação do caso. Muito provavelmente, o criminoso decidiu se esconder, ficar algum tempo em um lugar seguro enquanto está sendo procurado em flagrante. Assim, o monstro conseguiu evitar o castigo merecido. A família falecida dos Ivanov foi enterrada por toda a cidade. Centenas de pessoas, conhecidas e desconhecidas, levavam flores e coroas para o túmulo coletivo deles. Representantes da administração, professores, colegas de trabalho, jornalistas de Ekaterimburgo e Moscou vieram, e os canais de televisão contavam em detalhes os horrores do ocorrido. Todo o país ficou chocado com a monstruosa crueldade do que aconteceu. No jornal Kamensk Rabochi, de 15 de janeiro de 1993, saiu um artigo sobre aquela noite terrível. Aqui estão algumas lembranças de parentes e conhecidos sobre a família que morreu há 32 anos. Alexander Nikolaevich Tokmin, chefe da empresa de transporte de passageiros. Claro, todos nós ficamos chocados com o que aconteceu e fizemos pelo nosso ex-colega e sua família tudo o que podíamos. Quanto ao dinheiro, isso é uma tradição, assim como as colunas de carros no cortejo fúnebre. Se algum dos motoristas falece, todos consideram seu dever contribuir com algum valor para o funeral. E aqui, a tragédia foi ainda pior. Galina é a esposa do primo de Vladimir. Quando recebia visitas, ele sempre a ajudava. Os rapazes provavelmente lavaram a louça da ceia de Ano Novo após os convidados irem dormir depois da festa. Na cozinha estava tudo limpo, tudo em ordem. Lyudmila Stepanova Korneva, professora da turma do 7º ano da escola número 14. Sveta estudava na minha turma. Ela era a favorita de todos. Ela era uma menina muito bondosa, calma, equilibrada e paciente. Além disso, ela era muito comunicativa. Encontrava uma abordagem para qualquer pessoa. Ela não só tinha ideias, mas também as colocava em prática. Sveta era uma líder positiva na turma, nossa ajudante. O caso de grande repercussão do maníaco de Kamensk, Uralsk, foi arquivado, onde por anos ficaram acumulados outros casos não resolvidos semelhantes. O tempo passou. A tragédia foi sendo pouco a pouco esquecida. Kamensk, Uralsk seguia sua vida. As gerações iam se sucedendo. Os parentes das vítimas já haviam perdido a esperança de que o antigo caso fosse resolvido e o criminoso capturado. Somente todo ano, no dia 1º de janeiro, no cemitério, sobre o túmulo dos Ivanov, havia flores frescas em memória daquela noite terrível do distante ano de 1993.
Mas a ciência forense não para no tempo. Pesquisas na área de estudo do DNA humano permitiram identificar a presença de partículas microscópicas na superfície dos objetos. Elas são chamadas de vestígios de suor e gordura. Peritos criminais aprenderam a extrair a estrutura do DNA de vestígios. Comparando-a com as amostras de DNA do suspeito, é possível determinar com 100% de certeza se ele esteve presente na cena do crime e se teve ou não contato com as evidências materiais. Isso é comparável à assinatura de alguém em um documento. Em linguagem científica, isso é chamado de datiloscopia genética. Um grande número de crimes em todo o mundo foi solucionado graças à descoberta dessa tecnologia. De acordo com o Ministério do Interior da Rússia, cerca de 6.000 casos, que em diferentes épocas foram encerrados e arquivados, já foram reabertos para investigação e os responsáveis por eles foram encontrados. Seus vestígios permaneciam nos objetos do local da tragédia e nas armas do crime, que eram mantidos nas salas de armazenamento de provas materiais do Ministério do Interior. Comparando-os com o banco de dados, os investigadores identificavam o culpado com 100% de certeza. Em 2024, os parentes entraram com um pedido para reabrir o famoso caso do passado sobre a morte da família Ivanov, e ele foi enviado para uma nova investigação. A prova material da cena do crime era um martelo com o qual as vítimas foram mortas. Era necessário analisar o DNA do cabo do martelo e compará-lo com o banco de dados do Ministério do Interior disponível na época. No ano de 2024, os funcionários do Comitê de Investigação da Rússia, na região de Sverdlovsk, analisaram cuidadosamente os materiais do processo criminal e determinaram quais exames forenses adicionais precisavam ser realizados. Considerando novas possibilidades e tecnologias periciais modernas, traçaram versões do ocorrido. Como resultado do trabalho realizado, graças às conclusões de uma série de perícias judiciais, incluindo a molecular genética, foi possível identificar o suposto criminoso, contou o coronel de justiça Konstantin Miroshnichenko, chefe interino do Comitê de Investigação da Rússia na região de Sverdlovsk. Uma das noites de janeiro de 2025, na cidade de Blagoveshchensk, região de Amur. Uma viatura policial chegou à casa do eletricista de 52 anos, Viktor Petrichenko. De novo, o filho aprontou alguma coisa, pensou Viktor, e sem vontade, vestiu o casaco e saiu para o quintal. Já estava anoitecendo, o vento frio fez Viktor fechar o casaco. Enfiando as mãos nos bolsos, ele desceu lentamente da varanda. Ao puxar um cigarro do maço, Viktor de repente parou. Do carro, ao contrário do esperado, não saíram funcionários da inspeção de menores. 4 policiais armados com fuzis, usando uniformes com a inscrição Seção de Operações de Resgate Rápido, e um major idoso do Ministério do Interior se aproximavam rapidamente do homem. A esposa, preocupada, correu para a varanda, seu coração, sentindo que algo estava errado, batia acelerado no peito. Pessoas assim nunca haviam os visitado antes. O que foi que ele aprontou de novo? Ele já tinha largado o crime há muito tempo, tinha prometido, passou pela cabeça dela, cidadã Petrichenko. Os olhos do major o perfuravam com uma frieza penetrante, mas Viktor respondeu com desdém. Os anos na prisão o ensinaram a não temer olhares assim e a não acreditar na severidade fingida dos policiais. Ele estava limpo diante das pessoas e da lei e já havia cumprido sua pena pelos pecados do passado, pela compra de armas e pelo roubo. Do começo ao fim da sentença. Casa, trabalho, família, tudo estava em ordem. Você está detido. A voz era calma e firme. 3 policiais o cercaram, impedindo qualquer tentativa de fuga, mas Viktor nem pensou em fugir. Com que base? Eu conheço meus direitos. Você é suspeito de cometer um crime de acordo com o artigo 105 do Código Penal da Federação Russa. Vamos. Petrichenko conhecia esse artigo. Antigamente, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso poderia resultar em 10 anos de prisão ou até mesmo pena de morte. Eu não matei ninguém, não tirei a vida de ninguém, vocês estão enganados. Eu parei com isso há muitos anos e já paguei pelo meu passado há muito tempo. Seu olhar se encheu de ódio, os lábios se curvaram em um sorriso sinistro, os punhos se cerraram sozinhos. Os canos das metralhadoras apontados para o peito o fizeram voltar rapidamente à razão. Você só cumpriu pena pelo que foi descoberto. Você.
Achei que o major queria acrescentar mais alguma coisa, mas ao olhar para a esposa de Petrychenko, que os observava com desconfiança, ele ficou em silêncio. Vamos, disse o major e fez um sinal com a cabeça para o carro. Aí está, voltou, passou pela cabeça de Victor. O corpo foi como se atravessado por um choque elétrico agudo. Lentamente, colocando as mãos para trás, ele foi andando em direção ao portão. A esposa e o filho de 17 anos olhavam em silêncio enquanto ele entrava no UAZ, sem nem ao menos olhar para o lado deles. Ele entendeu tudo e sabia que não os veria por muito tempo, talvez nunca mais. Meia hora depois, Petrychenko, de cabeça baixa, estava sentado no gabinete do investigador de casos especiais do Departamento de Polícia de Blagoveshchensk, ouvindo a conclusão da perícia de impressões digitais. Ele distraidamente mexia na borda da toalha desbotada. Lembranças antigas surgiam diante de seus olhos cada vez mais vivas. Uma mulher cobrindo a cabeça, implorando por misericórdia, crianças, dinheiro fácil, vagando por cidades, conhecidos ocasionais, furtos, o Tribunal da Colônia Penal Amur, instituição correcional. 8. Em liberdade veio a reavaliação, o encontro com a futura esposa, novos valores e uma nova vida. Mas agora o passado tirava seu presente e futuro de forma tão cruel quanto ele tirava vidas antigamente. Negar era inútil. Eu sabia que um dia viriam atrás de mim, sussurrou ele quase inaudivelmente. Mas o investigador não deu nenhuma atenção a isso. Na mesa havia uma caneta e um papel. Ele começou a escrever, lembrando de como tudo aconteceu, tudo nos mínimos detalhes. E o que antes, 30 anos atrás, lhe parecia claro e simples, agora começava a lhe causar horror. O tempo o mudou, mas ele já não podia mudar o tempo. Na cela, com uma lâmpada fraca no teto e uma pilha de papéis, Victor sentava e escutava. Sergei Kolossovsky, o advogado nomeado pelo tribunal, compreendia bem seu cliente. Mas trabalho é trabalho. Mesmo os mais notórios canalhas e assassinos precisam ser defendidos por alguém, conforme a lei. As perspectivas não pareciam das piores. Evitar a prisão perpétua com certeza será possível. Já se passaram mais de 15 anos desde o crime, o que significa que seu cliente enfrenta de 8 a 20 anos de prisão. Existe até uma possibilidade teórica de que, devido à prescrição, ele seja perdoado, mas nunca houve precedentes assim, nem na prática dele, nem em toda a advocacia da Rússia. Kolossovsky sabia que os parentes das vítimas exigiam a pena máxima para seu cliente. Faz sentido realizar uma perícia psiquiátrica forense. É para isso que serve o advogado, conseguir a redução da sentença. As pessoas não podem ser trazidas de volta, mas a carreira se beneficiará de um caso bem-sucedido. Levando em consideração todos os fatores, você pode esperar uma pena de prisão de no máximo 15 anos, começou ele. Reflexões comuns nesses encontros. Petrychenko olhava para o chão de forma distante, sem demonstrar nenhum interesse pelo que ouvia. Vou apresentar um pedido para reexaminar o caso e, levando em consideração o prazo de prescrição. Cale a boca, interrompeu-o bruscamente seu cliente. Você acha que eu quero ir logo para casa? Você não entende que eu não tenho mais casa? Petrychenko olhava para o advogado com raiva, como se ele fosse culpado por todos os seus pecados. Quando todos souberem o que eu fiz há 32 anos, nem vão me deixar passar da porta. Como o filho vai aguentar isso? E o que a esposa vai dizer? Ela vai cuspir na minha direção. Lá tinham crianças, e eu não tive pena de ninguém. Só pensava no dinheiro e sobre as testemunhas para que não restasse ninguém. Ele ficou em silêncio ao ouvir os passos do guarda do lado de fora da porta e sussurrou. Faça o que for preciso aí, e seja qual for a sentença. Eu aceito, não tenho mais volta. Minutos depois, ele caminhava pelo corredor conhecido rumo à cela. A vida dele agora pertencia por muito tempo àquelas paredes de pedra e à pequena janela gradeada. Petrychenko permanecerá no Centro de Detenção Provisória de Ekaterimburgo até 8 de março. Após o julgamento, onde estarão presentes os parentes dos falecidos Ivanov de Kamensk-Uralsky, ele provavelmente será enviado para uma colônia penal. Provavelmente por muito tempo, e sairá já como um velho, doente e sem ninguém que precise dele se sair. Depois de tantos anos de uma vida tranquila,
A retribuição por um crime cruel o encontrou e puniu, tirando tudo o que ele tinha de mais precioso: casa, família, trabalho, amigos e um bom nome. Seu filho será chamado de filho de maníaco, e as pessoas evitarão cumprimentar sua esposa. Provavelmente, eles terão que sair de Blagoveshchensky para longe e esquecer a vida antiga, mas esquecer com quem viveram dificilmente conseguirão. Os crimes não prescrevem, existe o crime e a punição por ele, cedo ou tarde.